Alô, alô. Obrigado. Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Vamos tentar analisar as 3 tentações de Jesus, observando a física quântica ou mecânica quântica. O que é isso? A mecânica clássica, iniciada por Isaac Newton, estudou os princípios da casualidade dentro de uma ótica linear. Depois que se começou, por meio do atomismo, a verificar as movimentações, os movimentos das partículas subatômicas, ou seja, os elétrons, os núcleos, os prótons, começou-se a verificar a impossibilidade de se perceber a localização e, ao mesmo tempo, o tempo das partículas ou subatômicas. Essa impossibilidade de medir a velocidade e de identificar onde, por exemplo, um elétron estaria no sistema atômico, se chamou, Heisenberg denominou de princípio da incerteza. Ou seja, a mecânica quântica, a física quântica, ela estuda os movimentos subatômicos das partículas de um átomo. Para que se possa estudar esses movimentos, se determinou alguns princípios. Quem começou a fazer esse estudo foi um físico denominado Max Planck. Por meio de testes com material, ou a matéria negra, ou aquela matéria que não tem luz própria, ela precisa ser aquecida, ele verificou que os átomos sofrem mutações, mas mutações quase sempre imprevisíveis, porque não se consegue identificar como esse átomo, ou melhor, como as suas partículas se movem. Até algum tempo, se pensava que o elétron girava ou orbitava em torno de um núcleo atômico de forma circular, depois de forma espiralar. O fato é que nós entendemos que, com o passar do tempo, que os elétrons podem se modificar fazendo saltos quânticos, ou seja, saindo de uma camada para outra camada. E o que é mais interessante é que quando um elétron sai de uma camada orbital para outra camada, naquele instante ele se perde, ele não é encontrado, ele desaparece aos olhos do microscópio. Então, o homem percebeu, além da inconstância de se localizar um elétron ou uma partícula de um átomo, a dificuldade de identificar onde ele está ou onde ele estaria quando ele faz o salto denominado salto quântico. Alguns princípios regem a mecânica quântica. Por que quântica? Por que quanto? Porque se verificou que as irradiações eletromagnéticas que saem dos átomos ou das moléculas, elas saem em forma, ou elas são emitidas em forma de quantidades, não em forma linear. Ou seja, em pulsos. Esses pulsos vão sendo emitidos como forma de luz. E Albert Einstein chamou esse processo de radiação espírita, né? O nome de radiação já é o nome quântico, né? Chamou esse processo de radiação de fóton. Então, um pulso, um quantum, 2 pulsos, 3 pulsos, 2 quanta, 3 quanta. O quanta é o nome plural para quanto mais de um pulso, mais de um fóton. Então, a problemática que envolve a física quântica está no princípio da subjetividade, depois no princípio da incerteza, depois no princípio da complementaridade e por assim vai. Ou seja, não existe uma certeza em torno dos movimentos atômicos. Nós temos uma visão
nós temos, por meio das experiências, algumas análises, mas no momento que alguém joga uma luz para identificar onde o átomo está, ou onde aquela partícula atômica se encontra, pelo fato de inserir uma luz, a partícula atômica já muda de lugar, ou seja, já muda de velocidade, ou seja, já não se encontra no estado de repouso que ora se encontrava. E o que isso tem a ver com as parábolas de Jesus? Vamos dizer que o momento da encarnação do Espírito é um momento de um quanto, é um momento de incerteza. Quando o Espírito encarna, ele evolui, mas esse processo de evolução não é linear, é espiralar. Não se pode garantir que o Espírito que teve uma encarnação passada de uma forma, que viveu de uma maneira, nessa próxima encarnação, também viverá da mesma maneira. Então, todo Espírito, quando encarna, ele encarna com uma incerteza. Ele não sabe como vai ser a sua encarnação. Ele não tem a segurança de todo o processo, porque ele agora vive um outro momento histórico, agora ele vive numa outra sociedade, agora ele vai ter uma outra família, agora provavelmente ele vai ter uma outra profissão, vive em outro continente, não mora mais no interior, mora no litoral, não mora mais na América do Sul, mora na Europa, não mais na Europa, na Ásia, ou seja, agora ele não tem plena certeza se aquela encarnação vai ser uma encarnação que vai se repetir tal qual as anteriores. Esse princípio da incerteza que existe na mecânica quântica também existe na encarnação. E é aí que nós vamos chamar de movimentos tentadores. A primeira tentação de Jesus, ou seja, o primeiro movimento de teste para o Espírito, diz respeito às suas condições psicofísicas. Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites. O número 4 simboliza, segundo Pitágoras, a realização, a concretização. 40 mais 40, 80. O número 8 simbolizaria o poder. Então, 40 dias e 40 noites para adquirir poder, em jejum. O que significa jejum? Significa que ele não repetiu os mesmos erros. Jejum espiritual significa não repetir os mesmos erros. Pode até praticar novos erros. Pode até experimentar por novas situações deprimentes ou degradantes. Mas não vai repetir os mesmos erros, porque ele aprendeu. O espírito nasce ou era criado simples e ignorante, mas a cada encarnação ele vai desenvolvendo seus atributos intelectuais e morais. Então, ele não poderá partir, ele não poderá repetir os mesmos erros. Então, vamos tomar, deserto significaria momento de reencarnação. O espírito ainda precisa de reencarnação para que ele possa atingir a sua perfeição espiritual. 40 dias e 40 noites, um momento simbólico, porque de fato esse acontecimento, na verdade, não teve ninguém ali para testemunhar, nenhum discípulo esteve ali para verificar essas tentações de Jesus. Trata-se de uma parábola narrada por ele mesmo para determinar o processo evolutivo do Espírito. Evidente que Jesus, antes de ser o Espírito perfeito que é, ele passou também por todos os trâmites das encarnações, para que ele pudesse superar todas as tentações, ou seja, todos os desafios espirituais. Ele transformou didaticamente esses desafios em 3 desafios. O primeiro desafio, o desafio da fome. Que tipo de fome? Fome de amor, fome de instintiva, fome emocional. Ele ficou 40 dias e 40 noites e depois ele sentiu fome. Ou seja, ele manteve uma disciplina, ele manteve a temperança, ele cultivou o jejum de não repetir os mesmos erros. E agora ele sentiu fome, ele sentiu solidão, ele sentiu necessidade de alimento. E que tipo de alimento?
alimento do corpo e alimento do espírito. Sentiu fome, e foi na fome que ele foi tentado. Foi no ponto fraco. Tentação existe no ponto vulnerável. Ninguém é tentado no seu ponto forte. Quem não quer se livrar de um vício, é evidente que, se esse vício ainda existe, para se livrar desse vício, vai ter que trabalhar o seu ponto vulnerável. Quem não quer, aquele que não tem o vício, que não sofre pelo vício da bebida, não vai se sentir atraído pela bebida. Aquele que não tem o vício de se sentir atraído pelas coisas dos outros, não vai se sentir tentado quando encontrar o material alheio, a bolsa alheia. Portanto, não é tentação aquilo que não toca os nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos fracos. E aí, na primeira tentação, nós encontramos um ponto vulnerável, que é o ponto da fome, que é o ponto do instinto, que é o ponto do instinto de conservação. É o momento que o corpo fala, em contraste com o espírito. O espírito que tem seu projeto de evolução e o corpo que tem o seu projeto de sobrevivência. É a luta entre o corpo e o espírito. É a grande batalha interna. Então, Jesus fala que a primeira tentação é aquela em que o indivíduo vai usar de poderes espirituais para atender a sua necessidade física. Então, qual foi a proposta? Qual é a proposta da tentação? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, transforma o que é do mundo, porque pedra simboliza o mundo. Transforma o que é do mundo em coisas espirituais. E é aí que Jesus responde: nem só de pão, ou desse pão, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nem só das nossas preocupações materiais haveremos de evoluir, porque nem só as coisas de César nos farão pessoas melhores, mas também as coisas de Deus. Então, ele sentiu a fome e o cansaço, depois de um longo período de disciplina, e é aí que ele foi tentado de forma típica, partindo das Escrituras. Transforma a pedra em pão, porque você tem um direito. Você ficou 40 dias e 40 noites, você passou por um período de reencarnação, sendo disciplinado, vencendo todos os instintos. Agora você tem um direito, agora você pode transformar essa pedra em pão. E aí que ele diz: eu não vou usar o meu poder para transformar pedra em pão, porque nem só de pão viverá o homem. Agora, ele é conduzido ao pináculo de um templo, segunda tentação. É agora que vem a tentação daquele que já tem virtudes, aquele que tem disciplina, aquele que tem fortaleza, aquele que tem temperança, tem controle sobre os instintos, tem controle sobre todas as suas fomes. Depois que o indivíduo passa por todos os testes de controle de todos os seus impulsos instintivos, ele agora vai passar por um mais difícil. Ele foi conduzido à cidade santa, Jerusalém. E do alto do templo de Jerusalém, lá existiu o convite do adversário da sua evolução. São lutas da consciência. E ele diz, e ele fala: joga-te daqui, do alto, porque está escrito lá em Oséias, está escrito que o Senhor encaminhará os seus anjos para ampará-lo, para que não tropeces em pedra alguma. Por dois momentos se fala em palavra pedra. Na primeira tentação, transforma a pedra em pão. Agora, na segunda tentação, não tropeçarás em pedra. Mais uma vez, colocando o espírito vinculado ao processo reencarnatório, porquanto a pedra existe ainda no caminho. Como já diria Drummond, no meio do caminho tem uma pedra, e a pedra no meio do caminho do espírito são as suas necessárias encarnações. Ele só sai do caminho da pedra quando ele não mais precisa das reencarnações, das experiências corpóreas, para que ele possa atingir outros níveis mais avançados de evolução espiritual.
E aí Jesus responde: não tentarás ao Senhor o teu Deus. Ou seja, naquele momento, ele estava sendo convidado pelo adversário para usar dos seus atributos. Ou seja, agora que eu tenho virtudes, agora que eu sou uma pessoa disciplinada, agora que eu sou uma pessoa que eu tenho controle sobre todas as minhas carências físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, agora eu posso me lançar daqui, porque Deus tem o dever de cuidar de mim, de me amparar. É a tentação que os religiosos caímos. Quando nós atingimos uma certa disciplina, quando nós já renunciamos a certos prazeres, quando nós não aceitamos os prazeres ilícitos, é o momento que vem o orgulho, é o momento que vem a vaidade, e é o momento pior do espírito, quando ele se sente superior aos outros. É o momento que ele diz: agora eu vou fazer o que eu quiser e Deus vai cuidar de mim. Então eu posso me atirar daqui. Isso é um suicídio moral, pior do que um suicídio físico, material. E ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não é porque eu tenho essas virtudes, não é porque eu sou uma pessoa que tem autocontrole, que eu tenho o direito de exigir de Deus, abusando do seu amor e da sua misericórdia, que ele me atende e agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque eu já tenho o reino dos céus garantido. E Jesus vence, ainda em processo reencarnatório, a segunda tentação. Porque a primeira se vence com disciplina e temperança. A segunda se vence com humildade e amor. Mas vem depois a terceira, a mais difícil, a mais incongruente, a mais perspicaz. Agora ele tem amor, agora ele tem humildade, agora ele tem fortaleza, agora ele tem temperança, agora ele tem disciplina. E agora? O que é que falta? E aí, ele se viu diante de todas as riquezas do mundo. Podia ter todo o poder do mundo e todas as suas riquezas. E aí vem o adversário que está na sua própria consciência. Porque ninguém tenta ninguém. Nós nos tentamos a nós mesmos. Eu te darei tudo que aqui se encontra. Todos os reinos. O levou ao mais alto monte da evolução. Se me adorares. E ele responde: adorarás o Senhor teu Deus. É a última tentação. Seria a tentação que Lúcifer não conseguiu vencer. Daquele espírito superior, no sentido de intelectualidade, no sentido até de moralidade, mas é um espírito que ainda não atingiu a perfeição no nível que nós necessitamos na Terra. Isso nos lembra aquele jovem que era disciplinado, era um jovem rico, aquele jovem que tinha todas as virtudes, e disse a Jesus: Senhor, eu gostaria de te seguir. E Jesus diz: então vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Porque você tem todas as virtudes, porque você disse que desde cedo você cumpre toda a lei. Senhores, era um jovem disciplinado, era um jovem humilde, era um jovem dotado de muitas qualidades espirituais, mas faltava uma coisa: o desapego, a virtude do desapego. Nada e nem ninguém me pertence, eu não tenho coisa alguma, porque tudo pertence a Deus, inclusive a mim próprio. Eu próprio não me pertenço, ou seja, eu sou propriedade daquele que me criou. Então, quando o espírito adquire as principais virtudes, as virtudes básicas, chega o momento que ele tem o poder aos seus pés, ele tem o mundo aos seus pés, ele consegue tudo o que ele deseja. Nada poderá evitar as suas conquistas, porque ninguém resiste a uma pessoa que ama, a uma pessoa que é humilde, a uma pessoa disciplinada, a uma pessoa que tem autocontrole, a uma pessoa que tem fortaleza interior. As portas estarão abertas para esse nível espiritual. É o momento que o espírito se despede da terra. É o momento que ele se despede ou que ele se desvincula desse processo físico de reencarnação.
É agora o processo que ele vai evoluir sem precisar passar por processos reencarnatórios. Ele vai evoluir em mundos, ou por meio de mundos extracorpóreos. É nesse momento que ele abandona o mundo, que ele deixa o mundo, porque o mundo agora não mais lhe pertence. Esse processo encarnatório não mais diz respeito à sua evolução espiritual. Por essa razão é que nós necessitamos fazer uma reflexão a respeito dos níveis nos quais nos encontramos. É provável que em algumas situações temos disciplina, temos temperança, temos fortaleza, em outras não. Em outras situações somos humildes, somos amorosos, em outras não. Ou em algumas outras ocasiões somos desapegados, em outras não. E é aí que vem a física da incerteza. O princípio denominado de princípio da incerteza, que foi designado por Niels Bohr. Niels Bohr contando que para o princípio da incerteza existe o princípio da probabilidade. A probabilidade da queda espiritual ou a probabilidade da evolução espiritual, do crescimento, do salto quântico espiritual, da mudança de uma camada para outra camada. Então, não é à toa que o primeiro mandamento da lei de Moisés é: amarás o Senhor teu Deus, adorarás o Senhor teu Deus. Porque quando o espírito chega a determinado alcance de virtudes, quando ele elege valores e se encontra num alto nível de evolução espiritual, ele verdadeiramente se sente um Deus. Ele verdadeiramente percebe que pode tudo. E o homem de bem não é aquele que faz tudo, todo o bem que pode. O homem de bem também é aquele que não faz todo o mal que pode. Que utilidade adquirir todas as riquezas do mundo? Para que ter todas as riquezas do mundo? Para permanecer nesse processo reencarnatório indefinidamente? Não é esse o processo ou a proposta da lei natural do progresso, preconizada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A lei do progresso diz que nós estamos temporariamente, transitoriamente, passando por mundos corpóreos, de diversos níveis espirituais, de diversos níveis evolutivos. Um espírito perfeito, um espírito superior, poderá vir a um planeta desse naipe, se for por uma missão, se for para ajudar os seus irmãos mais atrasados na escala de evolução, a se melhorarem cada vez mais, a se virem de exemplos para esses irmãos que necessitam do bom exemplo, para que se sintam fortalecidos por meio desses bons exemplos. E por que 3 tentações e não 4? Lá na frente, na narração evangélica, ainda diz que Jesus ainda passou por várias tentações. Não foram apenas 3, por outras tentações. Esteve no deserto, convivendo com animais ferozes. Os animais mais ferozes que existem estão dentro de nós, estão em nosso egoísmo, estão em nosso imediatismo interior. E eis que começamos a perceber que tipo de tentação, ou quais seriam outras tentações, que ele teria passado além dessas 3. Teria mais alguma outra? Não sabemos, e ele não as identificou. Como que ele quisesse dizer, a evolução é infinita, e ainda em estágios muito superiores, os espíritos passarão por outras tentações. Não a tentação da queda, mas a tentação que poderá deixá-lo ainda no nível espiritual. Porque perfeito em nível absoluto, somente o é o nosso Pai Celeste. Quando o Evangelho diz que ele ainda passou por outras tentações, está a dizer que a evolução é infinita, que a luta continua, mesmo depois do processo encarnatório, mesmo depois que o espírito não precise mais de reencarnar, ele agora, como perfeito que é, enfrentará outros níveis de tentações, não para a queda, não no sentido de cair, mas no sentido de não estacionar e galgar, dar outros saltos de qualidade evolutiva. Dentro desse contexto, nós nos perguntamos: qual o nosso grau de disciplina? Qual o nosso grau de temperança? Qual o nosso grau de sensibilidade no sentido de
nos colocarmos no lugar do outro. Jesus combateu a vaidade da segunda tentação. Quando estavam lá o fariseu e o publicano, o fariseu era um homem disciplinado, o fariseu era um homem que tinha autocontrole, era um homem virtuoso, mas porque não era humilde, mas porque não tinha compaixão, porque falava mal do publicano, Jesus o reprovou. Como reprovou o sacerdote, como reprovou o levita e enalteceu o samaritano que prestou socorro, né? Aquele homem que estava entregue à condição de ultraje, que quando ele saía de uma cidade para outra, ou seja, quando ele descia de Jerusalém para Jericó. A mensagem de Jesus é a mensagem da compaixão, é a mensagem do sentimento, é a mensagem da humildade para se superar todas as tentações. Mas a grande mensagem, aquela mensagem mais difícil, é o próprio desapego. Nós temos que passar por um crivo do desapego, principalmente se a encarnação dá muito certo. Eu conheço pessoas que não querem morrer. Ou seja, será que na minha próxima encarnação eu vou ter o mesmo sucesso da encarnação presente? Não significa que o ser humano tenha que ficar esperando os seus últimos dias, mas ele terá que se estar preparado e terá que se desapegar do seu nome, terá que se desapegar da sua personalidade encarnatória, da sua imagem. E como já dizia como é que se diz? Alguns estudiosos teólogos da igreja, que nós amamos mais a nossa imagem do que a nós mesmos. Então, como está tudo bem, eu não quero desencarnar. Na verdade, o desencarne significa sair de um plano para voltarmos a um outro plano, para depois retornarmos e darmos um outro salto quântico. Mas como é difícil para o espírito vencer todas as tentações. Como é difícil para ele ser disciplinado em todos os instantes, ter autocontrole em todas as circunstâncias, ter sentimento de humildade diante dos orgulhosos, diante dos voluntariosos, ou aqueles que são tiranos implacáveis. Como é difícil para esse espírito, como é difícil para nós superarmos toda a trajetória de vida, a ponto de não nos apegarmos a nada, nem a ninguém. Esse nível de sentimento de desapego, que vai nos levar a uma perfeição, é um nível ainda mais avançado. Provavelmente, talvez não seja o nível da maioria, mas estamos transitando entre a primeira e a segunda tentação. Como o planeta da Terra ainda é um planeta de provas e de expiações, ele exige muito mais de nós a disciplina do que a humildade, a disciplina do que o sentimento de amor. Exige muito mais de nós a disciplina, o autocontrole, a temperança, do que o desapego. Por isso que, no nosso nível, nós até perdoamos aquele que se apega. Nós até compreendemos aquele que é orgulhoso, mas no nosso nível não aceitamos o indisciplinado. Não aceitamos aquele que não tem controle. E o que é que o direito faz? Prende esse indivíduo, retira da sociedade, porque ele não teve controle sobre suas paixões, não teve controle sobre suas paixões inferiores, não teve controle sobre seus instintos, não teve controle sobre suas raivas, não teve controle sobre seus sentimentos mais soezes. Então estamos no momento em que nós colocamos a disciplina em primeiro lugar. E provavelmente por isso que Emmanuel disse para Chico, quando ele questionou o que ele necessitava para fazer muito bem o seu trabalho, e Emmanuel disse, disciplina, o primeiro mandamento, e depois disciplina, o segundo mandamento, e depois disciplina, o terceiro princípio, disciplina, disciplina, disciplina. Não falou humildade, não falou amor, não falou temperança, não falou desapego, falou em disciplina, porque nós estamos na faixa da primeira tentação. Que essas reflexões do Evangelho possam cada vez mais tocar fundo em nossas almas. Que nós tenhamos condições, com a disciplina, de observarmos as coisas e os nossos trabalhos. Fazemos uma coisa de cada vez, isso é disciplina. Fazer uma coisa de forma organizada, ter o necessário e não supérfluo, isso é disciplina. Ou seja, a disciplina é algo básico, é algo mais fácil, muito mais do que o desapego, muito mais do que a humildade, muito mais do que o sentimento de compaixão. Que Jesus nos dê a sua paz agora e sempre.